No episódio anterior, exploramos as inspiradoras Meditações de Marco Aurélio, o imperador romano que nos deixou valiosos ensinamentos sobre autodisciplina. Entendemos como é importante descobrir nosso propósito e como isso nos impulsiona a alcançar nossos objetivos. Também aprendemos sobre a técnica da humildade, que nos ajuda a reconhecer nossos erros e buscar orientação para nosso desenvolvimento. Descobrimos os obstáculos que podem nos impedir de alcançar o sucesso, como a arrogância e a busca constante pela aprovação de todos. Compreender que o caminho da autodisciplina pode ser contraintuitivo e desafiador, e que frequentemente precisamos desaprender para progredir. Prepare-se para a segunda parte, onde veremos os erros que podem estar impedindo seu progresso em todas as áreas da vida. Esteja atento às notificações para não perder nenhum novo vídeo, onde continuaremos a jornada em direção à nossa evolução. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para fazer parte da elite do estoicismo. Lembre-se de praticar o exercício da humildade e anotar suas observações. Sua jornada de autodisciplina. No episódio anterior vimos que conhecer o caminho errado é tão ou mais importante que saber qual caminho seguir. Por isso, para começar, vamos entender o que não é a autodisciplina. Quais são os obstáculos que podem dificultar o desenvolvimento e impedir você de conquistar a autodisciplina? 5 hábitos que destroem a autodisciplina. Procrastinação e falta de propósito. Autodisciplina não se resume a fazer apenas o que você acha necessário. Muitas vezes, as pessoas procrastinam e adiam tarefas, mesmo que saibam que essas tarefas estão ligadas ao seu propósito. A verdadeira autodisciplina significa vencer a procrastinação e agir, mesmo quando a motivação imediata está ausente. Não basta apenas reconhecer o propósito, é fundamental agir segundo ele. Pense em um atleta treinando para uma competição importante. Mesmo nos dias em que não se sente motivado, ele sabe que precisa se exercitar e se preparar. Ele vence a procrastinação e age, mantendo seu foco no objetivo final. Imagine também um estudante se preparando para um teste difícil. Ele sabe que precisa estudar, mesmo quando preferiria fazer outras coisas. Ele age de acordo com seu propósito de obter boas notas e alcançar o sucesso acadêmico. Não estou dizendo que é simples, estou apenas reforçando o que precisa ser feito. Falta de planejamento e estratégia. Outro ponto que muitas vezes é esquecido é a necessidade de um bom planejamento. A autodisciplina não se trata apenas de ter um propósito definido, também requer a criação de um plano sólido para alcançar seus objetivos. Sem um planejamento e uma estratégia adequados, é fácil se perder no caminho, mesmo que o propósito esteja claro. Deixe-me ilustrar isso com um exemplo. Imagine um viajante que deseja explorar uma floresta densa e desconhecida. Se ele simplesmente entrar na floresta sem um mapa, bússola ou um caminho claro a seguir, é provável que ele se perca no meio da vegetação, mesmo que seu desejo de explorar a floresta seja forte. Da mesma forma, na jornada da autodisciplina, é essencial criar um mapa, que consiste em um plano e estratégia bem definidos. Esse plano servirá como seu guia na busca de seus objetivos, garantindo que você permaneça no caminho certo, mesmo quando os obstáculos surgirem. Em resumo, a autodisciplina não é apenas sobre saber onde você deseja chegar, é também sobre como você planeja chegar lá. Resistência a desconforto. A autodisciplina exige a capacidade de lidar com o desconforto e resistir à tentação de fazer o que é mais fácil ou agradável no momento. Não é apenas fazer o que você nasceu para fazer, mas também superar obstáculos e enfrentar situações desconfortáveis em direção aos seus objetivos. Automotivação e persistência. Até aqui, pode parecer que ter um propósito claro é o suficiente para manter você motivado. No entanto, a autodisciplina frequentemente requer automotivação e a habilidade de persistir, mesmo quando a motivação inicial se enfraquece. A motivação é instável e pode não ser o bastante para sustentar a autodisciplina a longo prazo. Autocontrole sobre distrações. A autodisciplina envolve a capacidade de manter o autocontrole e evitar distrações. Em um mundo cheio de distrações, manter o foco em suas tarefas e objetivos requer um alto nível de autodisciplina. Portanto, também é importante reconhecer que a autodisciplina vai além de simplesmente encontrar um propósito. Envolve planejamento, resistência ao desconforto, automotivação, persistência e autocontrole sobre distrações.
Com tudo o que foi abordado no episódio anterior e ao evitar esses 5 hábitos que prejudicam a autodisciplina, você está preparado para o próximo passo. Os 10 passos para desenvolver a autodisciplina. Encontre seu propósito. Marco Aurélio nos recorda que a autodisciplina começa pela busca do nosso propósito na vida. Ele questiona: o que tenho a reclamar se estou cumprindo meu propósito de vida? Cada um de nós possui um propósito, algo para o qual fomos destinados. Esse propósito nos motiva a sair da cama todas as manhãs. Quando entendemos bem nossos objetivos e como nossas tarefas se relacionam a eles, é provável que consigamos concluí-los. A autodisciplina está em descobrir motivos fortes para nossas ações e manter o compromisso até o fim. Comprometa-se consigo mesmo. Após ter um propósito claro, é hora de criar um plano prático de ação. Não é suficiente apenas se comprometer com seus objetivos, é necessário se comprometer com cada pequena ação que o levará a alcançá-los. A autodisciplina envolve fazer o que é necessário, independentemente de como você se sente física, mental ou emocionalmente. Tudo o que deseja em sua vida depende de sua capacidade de agir, mesmo quando não se sente motivado. Estabeleça um plano com prazos e marcos para garantir que esteja progredindo constantemente em direção aos seus objetivos. Esteja presente todos os dias. Marco Aurélio nos lembra da importância de estarmos presentes em nossa jornada diária. A simples ação de comparecer e se dedicar ao que fazemos fortalece nossa resistência mental. A autodisciplina é, na verdade, o hábito da consistência, de fazer algo repetidamente até se tornar automático. Não deixe um dia ruim se tornar uma semana ruim, ou uma semana ruim se tornar um mês ruim. A cada novo dia, lembre-se de que é uma nova chance para avançar em direção aos seus objetivos. Por isso se chama presente. Pratique a dificuldade voluntária. Marco Aurélio nos aconselha a desenvolver a autodisciplina começando com pequenas ações antes de enfrentar desafios maiores. Pratique o hábito de não se queixar quando as coisas ficarem difíceis. Enfrentar dificuldades de forma voluntária é uma maneira de testar você mesmo, tornando a vida desconfortável de propósito. Isso o prepara para lidar com dificuldades reais quando surgirem. Pode incluir a prática de pular uma refeição, tomar um banho frio ou reduzir distrações, como as redes sociais. Através desse treinamento, você aprenderá a lidar com a escassez e as dificuldades quando necessário. Pratique a dicotomia de controle. Enquanto construímos a autodisciplina, é de extrema importância entender o que está sob nosso controle e o que não está. Como Marco Aurélio diz, temos poder sobre nossas mentes, não sobre eventos externos. Quando algo fora de nosso controle nos perturba, devemos lembrar a dicotomia de controle. Lembre-se do que você pode controlar e do que não pode. Aceitar o que está além do nosso controle traz paz e nos ajuda a concentrar em nossos objetivos. Nunca seja a vítima. É difícil explicar com palavras o quanto isso é poderoso. Marco Aurélio nos aconselha a fazer o que precisa ser feito sem reclamar. Culpar circunstâncias ou outros é prejudicial para a autodisciplina. Assuma a responsabilidade, mesmo quando não for sua culpa. O pensamento, porque eu, é inimigo da resiliência mental. Treine-se para identificar o que você pode controlar e haja de acordo com isso. Quando você assume uma postura de vítima, acaba perdendo o controle e a responsabilidade, o que torna o progresso impossível. Pratique a gratificação adiada. A capacidade de resistir à gratificação imediata é crucial para a autodisciplina. Marco Aurélio nos pergunta por que estamos aqui, se é apenas para buscar prazer imediato em vez de agir e vivenciar a vida. A gratificação adiada significa adiar a busca de nossos desejos imediatos em prol de algo melhor no futuro. Isso é fundamental para a autodisciplina, pois nos ajuda a manter o foco em nossos objetivos a longo prazo. Simplificando, a autodisciplina envolve buscar o resultado, não apenas a recompensa. Ignore os críticos. Quando buscamos autodisciplina, podemos atrair críticos. Marco Aurélio nos aconselha a não nos preocuparmos nem nos deixarmos abater pelas opiniões dos outros. Não deixe que opiniões afetem sua paz de espírito. Busque conselhos honestos daqueles que respeita, mas ignore aqueles que são constantemente negativos. É quase inevitável que o sucesso chame atenção. Isso não significa que o sucesso seja algo ruim. Pelo contrário, os resultados são como faróis que mostram o caminho e as possibilidades. Por falar em resultado e sucesso,
Encontre modelos a seguir. Busque pessoas experientes que possam servir de exemplos. Quando digo experientes, refiro-me a pessoas que obtiveram resultados na área que você deseja também. Aprenda com aqueles que já alcançaram o que você busca. Pergunte a eles sobre como se motivaram e avançaram em direção aos seus objetivos. Aproveite suas experiências para fortalecer sua autodisciplina. Estamos quase terminando, mas há algo importante que fará toda a diferença em seu desenvolvimento de autodisciplina. Quero compartilhar uma maneira de identificar modelos a seguir. É uma prática pessoal que compartilho apenas com pessoas em quem confio. Anote, pois esse poder estará em suas mãos a partir de agora. Para avaliar se alguém é um modelo a seguir, muitas vezes, observo em silêncio, como um detetive que analisa a distância e presta atenção aos detalhes. Busco o que chamo de filosofia congruente, que é essencialmente verificar se o que a pessoa diz está alinhado com seus resultados. Por exemplo, se alguém afirma ter um relacionamento incrível, eu não pergunto como eles fazem isso, observo como eles tratam o parceiro ou parceira. Se alguém se proclama o melhor pai do mundo, não questiono seus filhos, apenas observo como os filhos o veem, com medo ou respeito. Aplico essa abordagem em todas as áreas da vida. Explorar esse conceito em detalhes requer mais do que um vídeo, seria preciso curso completo, pois é profundo e exige muitos exemplos e prática. Aproveite esse conhecimento. Avalie os resultados, não se deixe levar pela propaganda. Para concluir este conceito antes de seguirmos para a última etapa, quero compartilhar uma frase que digo para as pessoas que veem alguém como um guru em todas as áreas. A frase é: olhe além das fotos do Instagram, pois ali só mostram o que desejam que veja, não a vida como ela realmente é. Dito isso, vamos à última etapa, de longe a mais importante, após você ter conhecido e praticado as 9 etapas. Revise sua jornada diariamente. A autoanálise é essencial para a autodisciplina. Diariamente, examine suas ações, identifique suas fraquezas e encontre maneiras de melhorar. Seja honesto consigo mesmo e, ao fazer isso, você se tornará mais autoconsciente. Perdoe-se por suas falhas e concentre-se em seu progresso. Não se esqueça de celebrar suas realizações. Adiar a gratificação não significa deixar de comemorar, apenas significa adiar. Assim que puder, comemore. Se você gostou dessas dicas, confira nossa playlist sobre estoicismo. Para mais conteúdo sobre sucesso e felicidade, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que será ótimo poder ajudar. Parabéns por assistir.